E aí, pessoal, olha eu aqui mais uma vez, agradecendo primeiramente já desde o início seu tempo de vida, tá? Tá aqui pra assistir esse vídeo, escutar o meu ponto de vista diante dos jogos que eu assisti, tá? Agradeço. Curte, comenta, compartilha, tá? O que vocês acham que gosta de futebol aí, da sua família, seus amigos. Curte, comenta, compartilha. Agradeço imensamente, tá? 24ª rodada Premier League, né? Acabando no dia de hoje, segunda-feira. Mais tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, tem Sunderland e Burnley, tá? Um jogo interessante pro Sunderland, né? Se vencer vai para 36 pontos e pode ocupar a oitava posição, tá bom? Tá em 11º e pode pular para oitavo e colar no Brentford que venceu, né, na rodada. Venceu bem, né? Venceu o terceiro colocado, que é o Aston Villa. E jogos que eu acompanhei foram o United e Fulham, tá? Acompanhei o jogo inteiro. O Arsenal e Leeds, eu acompanhei somente o primeiro tempo. Tottenham e City, assisti o jogo todo, tá? Também. Foram esses três jogos que eu consegui acompanhar, tá? Vou começar com Leeds e Arsenal. Depois eu pulo para United e Fulham. E finalizar com os Spurs, Tottenham e City, tá? Não irei falar tanto do Tottenham e City, mas irei falar mais de United e Fulham, acho, nessa gravação, tá bom? Aqui eu tô olhando para baixo é minhas colas, tá? É minhas anotações. Mas Leeds e Arsenal, né? Eu vou tentar ser breve nos três jogos para não ficar tão longo, né, o vídeo. Leeds e Arsenal. O Leeds começa marcando muito bem, tá? Eliminando qualquer chance do Arsenal criar jogadas. Marca muito bem. Só que marca muito bem, mas o Arsenal consegue tiros de canto, né? Os escanteios. E com isso consegue o primeiro gol e o segundo, né? No primeiro tempo. Foi até onde eu assisti o primeiro tempo, né? Os dois gols eu acompanhei no primeiro tempo. Maduei com uma peça importante, né? Nos dois gols, tá? Maduei que entra no lugar do Saka, que no aquecimento se lesionou ou sentiu um desconforto, tá? Então, Maduei que foi uma chave importante nesse primeiro tempo em que eu acompanhei, tá? No primeiro gol, já tinha uns. Era o segundo, terceiro escanteio, meu Deus, do Arsenal. E o Madueke cobra, né? E o goleiro Darlow do Leeds bate meio que roupa, ele sai meio que assim e bate nas costas do companheiro dele e entra. Gol contra, né? Marcou tanto o Leeds que não tinha na região que aconteceu essa confusão entre o goleiro o goleiro Darlow e seus dois companheiros. Não tinha, acho que, nenhum jogador do Arsenal ali atacando a bola naquele ponto. Na primeira trave, né? E eu fiquei. Marcou tanto que não adiantou. 1-0 Arsenal, tá? Aí vai. O segundo gol é uma cobrança de escanteio, bate, rebate, volta pro Madueke, tá? O Madueke cobra, a bola volta para ele. Ele vai, puxa para a esquerda, centralizando é, o caminho da bola e depois ele cruza. E o Zubimendi vai e marca, né? Tinha Zubimendi, tem uns três jogadores do Arsenal completamente sozinhos. E o Zubimendi foi o felizardo, né, da jogada, né? E meio que pra pelo menos pagar o erro no clássico, né, contra o United. Foi meio que um pagamento, né, na minha visão. Marca 2-0 Arsenal, tá? E o Leeds não consegue jogar ofensivamente, né? Não consegue chegar ao gol do Davi Raya com bastante. É, como é que se diz?
efetividade. Na verdade, nem chegou, né? O Raya, eu acho que teve uns 2 lances, 2 lances, mas não trabalhou muito, não. Ou sequer trabalhou, né? No primeiro tempo. Segundo tempo eu não vi. Já vi no finalzinho o gol do Gabriel Jesus, tá? Um golaço. Teve o gol do Gyökeres também. Olha aí, Gabriel Jesus e Gyökeres, tá? Gols importantes, né? Os dois centravantes marcando. Isso é bom pro Arteta, né? Que tem os dois conseguindo um bom rendimento e a fase boa, né? Isso que é importante pro técnico e pro elenco demonstrar dentro de campo, né? Então é isso. O Zubimendi, gol contra, né? Primeiramente, depois Zubimendi, aí eu acho que foi Gyökeres e Gabriel Jesus para finalizar. Tá bom? Havertz foi titular nesse jogo. Tá voltando ainda de lesão. Mas é isso aí. Vai aos pouquinhos e a preocupação agora é o Saka, né? Ver se ele tá disponível para o próximo jogo ou não vai conseguir, né? Mas é isso aí. 4-0 Arsenal ganha e ganha bem fora de casa, né? Em um estádio complicado de jogar, porque a torcida é barulhenta e é um 12º jogador. E vence bem, 4-0, abrindo mais 3 pontinhos, né? Agora com 53 pontos, quase não falava, Maria. E é isso. United e Fulham, né? Agora o United ganha 3-2, tá? Até então tá os 80, os 75, coloca aí, tava uns 2-0, né? Parecia que iria ficar nos 2-0 e pronto, né? Não foi assim. Um primeiro tempo que o United joga bem, tá? Joga muito bem, mantendo seu ritmo, mas não era aquele jogo de tanta intensidade, né? O Dorgu que se lesionou, né? No clássico, não joga. Então o United perde muito pelo lado esquerdo, na dobradinha com o Luke Shaw, né? O Dorgu e Luke Shaw. Então perde muito naquele lado esquerdo. Colocou o Matheus Cunha, mas não produziu muito naquele lado esquerdo, tá? Mas pelo lado direito, a maioria das jogadas, tá? E aí que sai o primeiro gol, né? O Matheus Cunha vai carregando para a área e o Cuenca, né? O zagueiro do Fulham, agarra, puxa a camisa e consegue tirar só a bola para escanteio. Só que o árbitro marca pênalti. Aí nisso, naquela demora excepcional, ultimamente vem demorando bastante os lances de VAR, tá? Na Premier League. Já é o terceiro jogo que eu assisto e uns 3 minutos, quase 4 minutos aí e rolando VAR ainda pro jogo parado. E a torcida impaciente, né? Mas anula o gol e marca a falta, né? Fora da área. Aí já tem amarelo, né? Pro Cuenca. Pronto. Bruno Fernandes cobra na cabeça do Casemiro. Gol do brasileiro, tá? O brasileiro queria cobrar o pênalti, tá? Olha a fase do Casemiro, né? Vem jogando bem e marcando gols, né? E é isso. O United joga bem, continua impondo o ritmo, mas não tão como foi no clássico. Já porque tinha um Dorgu, né? E mesclava os lados de ataque, né? De propor o seu jogo, né? Com a Amadi, tanto com a Amadi, o Amadi Alô, quanto o Dorgu, né? Mas nesse jogo só tinha o Matheus Cunha, que era o substituto, né? Que jogou bem e foi decisivo, né? Nos 2 gols. Deu um branco aqui agora do nada, assim. E o Diallo, era o Dorgu e o Diallo, né? Esses dois fazem papéis interessantes e dá ao United mesclar os lados, as opções de jogadas e isso cansa o adversário no que não sabe o momento, às vezes, certo, para onde vai ser finalizada a jogada ou começar a jogada, né? Então é isso. Aí o Fulham joga muito mal. Pelo lado do Fulham, o Fulham parece que não entrou em campo. Tava meio que
não estava conectado. Parece que não foi para Manchester e pouco menos entrou dentro de campo. Jogou nada e nada. Tentou alguns lances, pouquíssimos, tá? Alguns com o Chukwueze, mas o Chukwueze esse que não consegue aproveitar a oportunidade de ser titular, tá? E ele que disputa a posição com o Kevin, o brasileiro, tá? O Kevin, que marcou o gol, né? Em um golaço. Com isso vem o segundo tempo. E o United marca o segundo gol, né? Casemiro dá uma bela assistência pro Matheus Cunha, tá? Ele vira a cara, toca o Matheus Cunha. Que golaço. E um chutaço, né? Um tirambaço, como eu falo aqui, né? Um tirambaço do Matheus Cunha também. Golaço. E 2-0 o United. Com isso, o United continuou, mas já não estava naquele ritmo do clássico, mas dava para caminhar, né? E abaixou esse nível. Com isso, o Fulham foi crescendo um pouquinho, tentando uma jogada lá, outra cá, tá? E o Marco Silva muda, né? Muda, coloca o Sessegnon. E tinha já rolado um gol anulado do Cuenca, né? Esse que tinha se envolvido no lance da falta, do pênalti, que depois virou falta, tá? Que virou o gol do Casemiro, né? E ele marca um gol, mas só que o Chukwueze, né? Mais uma vez, tá em impedimento, tá? Eu acho que se não fosse o Chukwueze, eu acho que o pé do Cuenca, acho que daria posição ilegal, né? Na jogada. E o gol seria anulado. Aí colocar o Sessegnon. Não sei se foi antes, ou me desculpe. Eu não sei se foi antes do Sessegnon entrar ou depois. Mas eu tô... Agora vai me fugir. Mas em uma bola alçada, né? Um lançamento. Não sei se era o Sessegnon ou o Chukwueze ainda. Acho que era o Chukwueze, ué. Mas... ele chuta, o goleiro Lamens pega, mas só que o Maguire chega num carrinho desnecessário, né? Mas assim, na cabeça dele era importante travar de qualquer maneira o chute. Só que ele chega atrasado, o juiz marca pênalti, tá? É isso. Aí, quem converte o pênalti é o Raul Jimenez, tá? Raul Jimenez. Que pênalti também, viu? Que cobrança. Com uma cobrança de nojo. Ele vai na paradinha e manda lá no lado direito em cima, mano. O Lames com seus quase 2 metros, ou é 2 metros. Não chega não, filho. Acertou o lado, mas foi lá em cima. Na gaveta. Mais jeito que força, né? E com isso, o Fulham já muda. Coloca o Kevin. Coloca o Sessegnon, né? E depois entra o Carne, o camisa 10. Né? O Chukwueze, o Smith Rowe não joga bem, tá? Esses dois não aproveitam a oportunidade da titularidade, tá? E com isso vem o Kevin, né? Em uma tabelinha ali na ponta esquerda, já próxima à área, ele faz 1-2. O Amad Diallo não acompanha o Kevin e o Kevin acerta um chutaço de fora da área, tirando o Lamens, tá? Um golaço, 2-2, final de jogo. Faltando bem pouco para o apito final, tá? Para os 90, eu acho, não era? Para os 90. Mas e o juiz dá 9 de acréscimo. Dá 9 de acréscimo. Já foi no acréscimo esse gol do Kevin, eu acho. O juiz dá 9 de acréscimo. E com isso o Old Trafford caladão, silêncio, porque tava 2-0 e parecia o velho filme do United, né? Do Ruben Amorim, né? E já o filme já rolando, né? Triste já mas rola a bola, né? Bola pro Bruno Fernandes, ele dá um drible de corpo no Bassi, que tinha entrado em pouco tempo, né? Tinha pouco tempo em campo, né? Dá um drible de corpo no Bassi, que ainda tenta atrapalhar o Bruno Fernandes, mas ele cruza
para a área e tá o Sesco, que tem entrado no lugar do Matheus Cunha, né? E gol do Sesco, 3-2, para enlouquecer de vez. Tinha acabado de rolar o gol do Kevin. Torcida do Fulham agitando, o outro trava em silêncio. E vem o gol do Sesco. Ensandeceu o Old Trafford. Mais uma vez. Mais uma vez. A torcida fica em êxtase, né? Mostrando a força que não desiste, né? Já que antes eu acho que não tinha esse espírito de buscar. Mesmo levando um empate ou levando o gol, não tinha essa vontade de buscar o gol. Acho que não tinha. Hoje, nesses últimos 3 jogos, com Carrick, né? Tem esse espírito de não desistir, né? Eu acho que é meu ponto de vista que não tem essa vontade de não desistir do jogo a qualquer custo. Levou empate, busca. Não tem essa. Então é isso, 3-2 United no Fulham. O United agora é quarto colocado com 41 pontos e o Fulham fica em oitavo, podendo perder hoje essa posição para o Sunderland, né? Com 34 pontos, tá? O Fulham tem. Aí vem Tottenham, os Spurs, né? Contra o City, né? E falando no filme Rubem Amorim, o filme Tottenham em casa, né? Jogando em casa é horrível. Meu Deus. Um time parece sem alma, sem querer competir, né? Mas sei não, viu? Ainda bem que eu parei meio de acompanhar esse time, viu? Pelo amor de Deus. Dá nos nervos. Mas é isso aí. O gol do Cherki, só pra começar, né? 1-0 City. Não basta o torcedor do Tottenham ter um minuto de paz, né? Que estavam querendo sair do estádio aos 75 minutos. Era um protesto da torcida, tá? Mas não aconteceu porque, já falo, já não agora, né? O Tottenham empatou, né? Buscou um espírito do querer, né? Da vontade de empatar, de jogar bola, né? Jogar futebol, né? E empatou o jogo no segundo tempo, tá? Mas, enfim. Gol do Cherki, né? Ok. City no primeiro tempo não forçando tanto também. Mas o Tottenham, pela essa falta de vontade que eu acho, né? O mínimo esforço contra o Tottenham você pode vencer esse time, tá? Eu acho que é bem isso. Na casa do Tottenham, que fora de casa eles conseguem jogar bem melhor. Não entendo, mas é isso aí. Na Champions parece outro time. A verdade é essa. É um time de Copas, eu acho, né? Não sei. E o segundo gol vem com o Semenyo, né? Semenyo esse que parece, como eu tinha falado, tá no treino, tirou o colete e tá no time adversário ali no rachão, somente. Parece que não mudou de cidade nem de nada. Continua marcando gols, tá? O City também não faz uma bela partida, tá? Não faz uma bela partida, não é uma partida inspiradora do City também, mas no primeiro tempo joga bem. Segundo tempo, o Tottenham aumenta a sua produção, aumenta o querer, a vontade de empatar e virar o jogo, mas somente empata, né? E o nome do Tottenham é Solanke, né? Marca um golaço de escorpião. E primeiro ele ganha faz o primeiro gol numa disputa ali, né? Que a bola fica com o Guerri. Só que ele consegue tocar a bola e a perna do Guerri, né? E a bola vai para o fundo do gol, né? E o segundo é esse gol de escorpião. Cruzamento do Gallagher, o reforço do Tottenham. Agora nessa janela. Cruza e gol do Solanke. 2 gols do Solanke, tá? Tinha computado gol contra os dois, se não me engano, tá? Mas eu acho que o primeiro fosse os dois. Acho que foi só o primeiro. Mas o segundo havia dúvida nos dois, tá? Mas no final os 2 gols foram para o Solanke. E na verdade foi, né?
O primeiro posso ter uma duvidazinha, mas o segundo foi Solanke, né? De escorpião ali. Que golaço, tá? 2-2. O City também perde a oportunidade de colar ou não deixar o Arsenal ir muito além, né? São 6 pontos. O City para com seus 47 e o Aston Villa com 46, tá? O Aston Villa perde para o Brentford em casa, né? Mais uma derrota em casa. Olha aí, são assim, nos últimos 3 jogos, últimos 2 jogos, mas os 2 últimos jogos em casa, se eu não me engano, são 2 derrotas, tá? 2 derrotas. São 6 pontos desperdiçados, tá? Pro Brentford até entendo, e também pro Everton, que tá próximo ali, né? Tá em nono, né? O Brentford é sétimo, o Everton é nono. Mas o Aston Villa, pelo futebol que demonstra, não deveria perder, né? Pela campanha que faz. Mas o Brentford também não fica para trás, né? Vem demonstrando uma recuperação boa no campeonato. E é isso, né? Dá uma passagem aqui nos resultados. O Brighton e Everton empatam, né? Everton em nono, Brighton em 13º. Leeds perde, né, pro Arsenal. Continua em 16º o Leeds e o Arsenal abre mais 3 pontos. Wolverhampton continua na mesma, perde mais uma. Bournemouth ganha, e é importante esses 3 pontos fora de casa, diante do Lanterna. E o Ryan, né, estreou bem com assistência, tá? Olha aí. Consegue suportar o tranco do adversário, leva, carrega e cruza pro meio da área e o seu companheiro marca, né? Aí é o segundo gol, né? Exatamente. 2-0 Bournemouth, tá? 3-2 Chelsea no West Ham, de virada, tá? O Chelsea iria perder, mas não perdeu. E de virada consegue mais 3 pontinhos e vai a 40 pontos. Quinta colocação para o Chelsea, né? O Liverpool ganha também, tá? Ganha bem do Newcastle 4-1, né? Não acompanhei, tá? Esse jogo não acompanhei. Aston Villa, que eu acabei de falar, né? Foi no domingo, 1-0 Brentford. Aston Villa e Brentford, 1-0 Brentford. Aí o United vem 3-2 no Fulham. Nottingham Forest e Crystal Palace, 1-1, acaba empatado. Esses dois que tá lá embaixo, né? Um é 15º, que é o Crystal Palace, e o outro é 17º, o Nottingham, com 26 pontos, olha aí. Um tem 29 e o outro tem 26. Diferença de apenas 3 pontinhos. Aí vem o Tottenham City, né? Que foi 2-2. E daqui a pouquinho, mais tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, vem Sunderland e Burnley, tá? Sunderland em 11º com 33 pontos, tá? Favorito nesse jogo. O Burnley tá aí, é o vice-lanterna com 15 pontos. E o Sunderland é o 11º com 33 pontos, tá? Então, Sunderland pra mim joga em casa, tem uma torcida que ajuda bastante esse elenco, esse time. E eu acho que pode levar esse confronto de hoje, tá? Então é isso, 24ª rodada da Premier League acaba hoje. Um mini resuminho, tá? Agradeço mais uma vez seu tempo de vida, tá? Curte, comenta, compartilha, tá? Se você gostou, recomenda para um amigo, irmão, conhecido, enfim. Agradeço mais uma vez, tá? Obrigado.